Eu gostaria de começar recapitulando um pouco o programa anterior, tá? Por quê? Primeiro que foi um marco na nossa vida, aquilo ali, né? E tem uma história que rola nos bastidores, que é um segredo nosso. E aí vamos ver, né, se tá certo ou não. Vamos confirmar essa história. Vamos confirmar essa história. Quando teve lá aquele episódio, a gente sentiu uma presença aqui no estúdio muito poderosa. Muito forte, né? Muito forte. Todos nós sentimos, as pessoas que estavam aqui sentiram também. Todos choraram, todos? Todo mundo. Todo mundo chorou, se emocionou, e aí eu conversei com o Guru. E eu falei pro Guru, na época, não é? Eu falei, Guru, eu falei assim, não sou médium nem nada. Mas sentiu, né? Mas eu senti. Então, o que a gente sentiu naquele dia, querido Geraldo Lemos Neto? Querido Geraldinho. Geraldinho. A gente sentiu a presença espiritual dos nossos queridos amigos. A gente sentiu a presença do Chico Xavier, da minha querida Neném Aluoto e do Martins Peralva, e também de um espírito muito ligado a nós, que era o Neio Lúcio, que nos acompanha bastante. E foi só emoção, né? Aquele abraço assim de grande luz que a gente recebeu, todos nós, vocês e eu também, porque eu estou junto com vocês aqui na Terra. Então a gente pode confirmar essa história dos bastidores, querido Guru? Podemos, de que né? A consciência de Chico Xavier esteve aqui conosco, querido Geraldinho? Eu tenho certeza que sim. A gente sentiu isso, né? E por isso que a conversa foi tão boa, tão fluida, porque o Chico era uma pessoa que gostava muito de conversar. E quando eu me hospedava na casa dele, durante vários anos, né? Na década de 80 e na década de 90, eu ficava hospedado na casa dele de Uberaba. E as noites que não tinham tarefas eram noites memoráveis, porque a gente começava a conversar e ia até 5 horas da manhã. Naquele dia a gente quase chegou na 1h, né, da manhã. Então era bem a presença dele. A emoção, o carinho, né, o choro que as pessoas que estavam aqui ouvindo, participando, envolveu todos nós. Eu acho que o público sentiu isso, né? Porque a gente passou a receber esse carinho até hoje. Eu estava contando para o Cícero, para o Ali, antes do programa, que hoje mesmo eu recebi uma notícia de uma senhora que nos viu aqui aquele dia e a partir daí ela se ligou à história de Chico Xavier e Chico Xavier mudou a vida dela. Eu creio muito nisso. E eu até quero comentar uma coisa interessante também. O Geraldinho, ele mandou uma seleção de fotos inéditas. Inéditas, sim, não foram publicadas ainda. Fotos inéditas com o Chico Xavier, né? O próprio Geraldinho do lado dele. Até coloquei aqui na thumb e tal, uma foto. E é engraçado que assim, eu parei para olhar as fotos, cara, é muito louco, assim, porque o negócio, assim, te fisga. Você começa a tentar entrar naquele contexto histórico, sabe? Tentar sentir o que estava acontecendo ali naquele momento. Tipo aquela pilha de livros em volta, as pessoas amontoadas. Tem uma energia muito forte. Vamos começar mostrando essas fotos? Acho maravilhoso. Acho que, porque assim, já tem gente que já está até falando, já estou chorando. Nem começou? Já estou chorando. Você antecipou já, calma. Calma, que não falamos não nada. É a hora agora. Mas pode chorar também, se quiser. É bom. É bom, porque, assim, é óbvio que não precisa explicar o que é o fenômeno do Chico Xavier, mas ele foi considerado, né, o maior brasileiro de todos os tempos, que rompeu tudo, todas as mediunidades, todas as barreiras de religião, era um ser assim... Ele é amado por todos. Iluminadíssimo, né? É verdade. Ao concurso, essa é a palavra certa. Essa é a palavra certa. E inclusive, não só rompeu as barreiras daqui do nosso mundo, mas assim, ele rompeu as barreiras do tempo e espaço. Do tempo e espaço, Não é mesmo? É verdade. Eu ficava lembrando que você contava
que você estava com ele nessas noites de conversa, e ele começava a contar coisas do futuro, muito absurdas e loucas, assim. Tudo que ele falou comigo a respeito do futuro, no campo pessoal, no campo familiar, no campo profissional e no campo da doutrina espírita, do movimento espírita, e também em outras questões, por exemplo, nas questões da medicina, da ciência, da astrofísica, tudo se confirmou até agora. E então eu acho que ele tinha essa capacidade. E essa capacidade da presciência é uma capacidade muito rara, porque ela pressupõe que a pessoa que tem essa condição espiritual de se ampliar e enxergar o futuro, Allan Kardec compara isso à pessoa que sobe no topo de um monte. E lá do alto do monte ela é capaz de ver toda a paisagem, centenas de quilômetros à distância, não é? Enquanto nós aqui estamos no ramerrão do chão da terra, né? A gente só consegue enxergar as paredes da nossa casa, se sai na rua, vê os prédios e as casas vizinhas, os carros passando, e a gente fica restrito no aqui e no agora. Ao passo que a pessoa que está no alto do monte, ela é capaz de vislumbrar o horizonte. Eu acho que Chico Xavier era essa pessoa. Ele estava na terra, mas a cabeça, o coração dele estava ampliado, vendo as possibilidades que nós teríamos que enfrentar no futuro. Ele tinha um índice de acerto muito alto, né, com a psicografia, que chegou a ser até aceito por juízes, né? Acho que eu não sei, mas acho que é um caso inédito na história. Foi um caso inédito na época, mas não foi só um. São cerca de 6 casos. 6 casos em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, em que as psicografias do Chico Xavier foram aceitas como prova. Inclusive, um deles eu estava presente em Uberaba quando ele recebeu um rapaz que havia se suicidado, era dono de uma farmácia em Curitiba, e os pais do rapaz estavam acusando a noiva de assassinato. E o rapaz se manifesta pelo Chico, confessando o suicídio, e que ele estava muito perturbado no mundo espiritual, e mais perturbado ainda, além da culpa de ter premeditado o suicídio, porque ele conta tudo que se passou com ele. Ele havia quebrado na farmácia, estava envergonhado de assumir que a empresa faliu perante o pai, e ele programou se encerrar dentro da farmácia, tomar determinado medicamento, sabendo que ninguém ia socorrê-lo, porque a farmácia só iam aparecer funcionários na segunda-feira, quer dizer, não teria chance de ninguém socorrê-lo. E ele, através do Chico, vai dizer que estava muito, muito mal, e pior ainda porque os pais estavam acusando a noiva de ter o assassinado. E ele então inocenta a noiva, pede pelo amor. E eu estava lá, eu chorei muito, porque foi muito emocionante. É muito incrível, né? Os pais estavam lá e choraram muito do lado, porque o Chico era assim, as reuniões públicas dele eram sextas e sábados, à noite. Começava às 8 da noite e não tinha hora de terminar. Igual aqui em São Paulo. Começou às 8, você não sabia que hora que você ia embora. E, geralmente era 4 horas da manhã, 3h30 que acabava, né? Então, normalmente, nessas reuniões, ele recebia 10 mensagens particulares, além da mensagem de um benfeitor. Dessas 10 mensagens, a maioria eram famílias que não tinham nem noção do que é o espiritismo, mas que estavam sofridas de ter perdido entes queridos, que estavam passando pela dor da partida de um ente querido. E iam mesmo muito necessitadas de uma palavra. E a maioria delas o Chico nem conhecia, isso que era mais interessante. Às vezes ele fazia questão de lê-las também. Ele ficava psicografando sem parar, não tinha tempo para tomar uma água, um café, um chá, nada disso. Ele começava pontualmente às 8 e não parava essa psicografia que ia até às 3 da manhã, 3h30, 4 horas, sem parar. Aí ele quando acabava
a última mensagem sempre era um benfeitor espiritual. Aí ele enxugava o rosto, tomava um chá quente ou um café, e ele fazia questão de chamar a pessoa e ler a mensagem. Então ele falava assim, a mensagem é de fulano de tal, a carta, ele falava, a carta é de fulano de tal para ciclano ou ciclana. Às vezes a pessoa estava lá fora, não tinha conseguido entrar no centro espírita. Porque o centro espírita, o grupo espírita da prece era muito pequeno. E tinha um jardim onde as pessoas entravam, uma parte externa, e vamos dizer assim, o recinto da reunião, vamos dizer que seria no máximo 3 vezes o seu estúdio. No máximo, não mais do que isso. Tinham grandes janelões, que as pessoas ficavam amontoadas na janela, acompanhando o Chico psicografar. E quando ele terminava, ele fazia a leitura chamando a pessoa. Às vezes a pessoa estava lá na rua, porque ela não... As reuniões tinham 600, 700 pessoas. Eram muito concorridas, essas reuniões em Uberaba. Aí tinha que sair alguém lá de dentro e ficar gritando o nome da pessoa. Fulano de tal, fulano de tal. Aí de repente vinha o casal ou a pessoa em prantos, porque ela tinha acabado de descer do ônibus. Você está entendendo? E ali esses pais se debulharam ali em lágrimas ao ver a notícia do filho. E o Chico ainda falou com eles, olha, vocês têm que acabar com esse processo. Não esqueçam a moça. E o rapaz pede, pelo amor de Deus, não prossigam com essa acusação indébita. Ela não tem nada com isso, a culpa foi toda minha. Eu escolhi esse caminho da partida do corpo físico e eu estou amargando grandes dores por causa disso, por conta disso, né?